Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia, mais um momento agradável na presença de nosso Deus, podendo aprender com as suas escrituras, amém? Nós estaremos lendo hoje Atos de número 15 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e os passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouviu Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus. No princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir entre as nações e o povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas? Conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, eu julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lida nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher algum dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e os presbíteros, os cristãos, gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar todas essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinha enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo.
Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, Barnabé levando consigo Marcos, que navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Nós vemos aqui que mais um relato, né, do que aqueles irmãos, nossos irmãos em Cristo, estavam passando, né, a respeito dos cristãos e gentios, os deveres de todos os povos. Então a gente vê que com o passar do tempo ali, era notório, né, o crescimento natural que estava surgindo, né, entre a igreja, e também com ele surgia também os conflitos. E os primeiros dessas consequências, né, da conversão dos judeus, a gente vê que eles estavam tendo esses conflitos de alguns irmãos estarem ensinando coisas que não eram reais. Então a igreja agora, meus irmãos, não é mais um povo, ela é universal, está sendo expandido o reino de Deus entre os irmãos. Porém, os cristãos judeus, eles começaram a pregar por conta própria, que a salvação só estaria completa após a circuncisão. Eles estavam querendo impor ao povo uma coisa que era doutrina humana, né? Porque Jesus já havia tido rompido, né, essas questões. Então a gente vai ver aqui no decorrer o porquê disso. Isso naturalmente gerou uma grande confusão, né? Para resolver, os apóstolos ali se reuniram em Jerusalém para discutir a questão com os irmãos. E o parecer de Pedro diante dessa questão, meus amados, é que a circuncisão é algo totalmente irrelevante após a morte e a ressurreição de Cristo. Quer dizer, Jesus, depois da sua morte, depois que ele ressuscitou, essas coisas não eram mais válidas. Porque Pedro argumenta que agora somos salvos pela graça de Deus, não pelos atos, mas pela graça de Deus. Porque eu e você, nós não merecemos, mas pela graça de Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós temos essa condição de sermos salvos, né? Então, ou seja, não há mais nada que possamos fazer além de crer em Jesus, que Ele seja capaz de nos salvar, que Ele é o Criador, que é o consumador da minha e da tua fé. Amém? Então Tiago, irmão de Jesus, ele concorda com Pedro. Ele diz que é desnecessário impor o pesado jugo da lei aos gentios. Olha só. Porém, ele diz que é necessário que observemos algumas coisas, algumas regras. Olha o que ele diz aqui na palavra de Deus. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Isso é o que ele está dizendo. E essas recomendações, meus amados, servem para nós ainda até hoje. São reais, são coisas prudentes que nós devemos tomar por juízo, tá bom? Após o parecer dos apóstolos e o testemunho de Paulo e Barnabé entre os gentios, a gente vê aqui que os apóstolos de Jerusalém, dirigidos pelo Espírito Santo, eles enviaram novamente, né, os missionários a Antioquia. E o objetivo desses envios, desses irmãos, era mostrar o parecer dos apóstolos com relação aos gentios e falar, sabe, da alegria da igreja em ouvir como o evangelho estava crescendo entre os gentios, estava sendo expandido. A palavra de Deus estava, sabe, expandindo para todas as regiões, para todas as pessoas que criam em Jesus Cristo, estavam sendo salvas, estavam sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Então, tendo passado algum tempo ministrando lá na Antioquia, Paulo ele sentiu a necessidade de fazer uma viagem, visitando as igrejas para ver como elas estavam. A gente vê que o apóstolo Paulo faz isso e faz muito bem. Ele estava ali conduzindo as igrejas, ele estava auxiliando, né, ajudando na obra em construir cada vez mais o reino de Deus aqui na terra. Então a gente vê que Barnabé achou uma ideia fantástica, mas ele queria levar João Marcos com eles. E Paulo, por sua vez, ele não havia esquecido o episódio em que João Marcos tinha abandonado eles no meio da viagem. Então, os apóstolos não entraram em um consenso ali e acabaram se separando, né? Barnabé não achou relevante o que Paulo estava dizendo e Paulo tinha coerência no que ele estava dizendo. Pô, esse rapaz já tinha abandonado a gente no passado, né? Ficar em cima do muro. Então eu não vou levar ele. Então Barnabé ficou nervoso e acabou tomando outro rumo. Foi para o outro lado com João Marcos. E Paulo tomou ali consigo Silas. Então a gente vê que eu e você, nós podemos aprender muito com esse trecho bíblico. Por quê? Porque Paulo e Barnabé são dois cristãos fenomenais. São homens maduros, cheios do Espírito Santo de Deus, sensíveis à palavra de Deus, mas ainda assim são seres humanos.
Nenhum dos dois quis ceder. Você vê como que às vezes o orgulho faz com que nós tomemos decisões imaturas, decisões que não são coerentes. Quer dizer, Paulo, não tem nem o que falar, era um homem fenomenal. Barnabé também, totalmente, sensível à palavra de Deus. Quando Deus falou com ele mesmo foi lá buscar Paulo, quando Paulo estava sentido. E a gente vê, meus amados, aqui que através de uma coisinha boba, ele se desentende. Então isso é do ser humano, sabe? Temos que tomar cuidado para que nós não venhamos tomar essas decisões constantes, sim. Mas a gente é humano, infelizmente, né? A gente às vezes deixa o nosso eu falar mais alto. Mas aqui que nós temos o segredo de buscar cada vez mais a palavra de Deus, a sensibilidade em Deus, para que nós sejamos prudentes em todas as nossas ações, em tudo, meus amados, porque tudo que nós fazemos reflete em nossas vidas, em nosso ministério, na vontade de Deus, em tudo. Então tenhamos prudência, como que a gente trata as pessoas, como a gente fala com as pessoas, como que a gente cuida das ovelhas, como que a gente ensina as ovelhas, entende? Porque, meus amados, uma coisinha ou outra que nós deixamos passar, isso nos reflete coisa lá na frente. Lembra de Abraão? Me veio à mente agora. Abraão, quando Deus apareceu para ele, Abraão, sai da tua parentela, quer dizer, pega a tua mulher, as tuas coisas e vai para um lugar onde eu vou te enviar, onde eu vou te mostrar. E o que Abraão fez? Levou Ló. Deus mandou ele levar Ló? Não, levou. Então pagou preço. Lá na frente deve ter desentendimento, lá na frente. Se você ler a história, meus amados, você vê que reflete até hoje esse problema de ter levado Ló junto. Entende? Deus cuidou, mas não era o que Deus queria. Então, meus amados, toda decisão que eu e você tomemos com consentimento do Espírito Santo de Deus. Tudo na sua vida, tudo que você for fazer, for falar, for ensinar, do jeito que você vai exortar, tudo você tem que conversar com o Espírito Santo de Deus, qual é a melhor fórmula, o que é melhor fazer. Porque às vezes, meus amados, nós falamos por nós mesmos, somos carnais, e a gente estraga de vez acertar, amém? Então não importa o quão espiritual nós somos, não importa se você fala face a face com Deus, se alguma das nossas decisões for um retrato da nossa humanidade, e nada mais, você pode ter certeza que vai ter problema. Amém? Por isso nós precisamos suplicar a Deus pela misericórdia, pela força, para que não caiamos em tentação. Todos os tipos de tentação, tentação carnal, tentação de todos os sentidos. Amém? Então que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus ilumine a tua mente, o teu coração, para que tudo na tua casa vá bem, tudo no teu ministério vá bem, para que Deus possa abrir o céu sobre a tua vida, para que Deus tire o céu de bronze, a terra de ferro, de metal, para que Deus possa cumprir em você, sendo assim, você sendo maduro para receber as bênçãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.